O trajeto usual agora da mecânica estatística clássica seria a gente entrar na termodinâmica, né? Falar um pouco dos resultados da termodinâmica e daí pensar no fator de Boltzmann, ou de tentar entender como que os microestados, representados macroscopicamente como macroestados, né, poderiam se relacionar com as variáveis termodinâmicas que a gente mede, e com isso a gente poderia ter uma ideia de como os microestados estão organizados dentro do sistema, né? Mas eu preferi fazer uma trajetória um pouco diferente agora no início e falar um pouco do caminhante aleatório para a gente tentar entender como que a gente pode abordar esses problemas de mecânica estatística de uma maneira quase que puramente probabilística, né? Sem recorrer à termodinâmica ou a outra teoria subjacente, né, que a gente já conhece, né? O sistema é muito simples, como eu falei para vocês, né? Quer dizer, parece muito simples, mas ele tem resultados muito interessantes e ele vai nos permitir introduzir a ideia da distribuição binomial, né? Que é a distribuição estatística que ocorre sempre que a gente tem uma variável que pode ter dois estados, com probabilidade P, e o outro estado com probabilidade 1 menos P. Isso acontece muito, né? Por exemplo, nesse caso do caminhante, no caso da moeda. E principalmente a gente vai depois analisar, e quando eu tiver muitas variáveis aleatórias desse tipo, né, a gente falou das variáveis independentes, porque na maioria dos casos a gente vai tratar esses eventos como independentes, quer dizer, o que vai acontecer agora não depende do que aconteceu antes, que é o caso da moeda, o caso do dado, o caso do caminhante aleatório. Quer dizer, o sistema não tem memória. Quando o sistema tiver memória, quer dizer, a probabilidade de transição atual depende do histórico recente ou passado do sistema, daí a coisa muda consideravelmente. Mas quando a gente tem uma sucessão de casos aleatórios, então eu posso pensar que cada jogada da moeda é uma variável aleatória. E a gente se refere a essas variáveis a variáveis independentes identicamente distribuídas. O que significa isso? Elas são independentes entre si, mas ela tem uma probabilidade da ocorrência de determinados valores que é igual para todas. Tá? E daí a gente gostaria de pensar da seguinte forma: se eu jogar um número muito grande de moedas, tá? Que tipo de distribuição tem? E daí a distribuição binomial, vou antecipar para vocês, né? Mas porque não estraga a surpresa. A distribuição binomial se aproxima da distribuição gaussiana. E por isso a distribuição gaussiana é tão importante na física e na natureza, e por isso que ela surge em tantas ocasiões. Porque sempre que tu tem um conjunto muito grande de variáveis aleatórias, subjacentes, combinadas, a distribuição conjunta de todo mundo vai ser da soma de todo mundo vai ser uma distribuição gaussiana. Então, sempre que tu tem um monte de eventos aleatórios, por exemplo, a gente falava do outro dia da estatura dos alunos, tu vai ter um monte de eventos que contribuem para a estatura. Genética, alimentação, tudo, etnia, tudo. Como é um conjunto muito grande de eventos aleatórios, a distribuição das estaturas tende a ser gaussiana. Então, na maioria das vezes, por exemplo, e daí qualquer incerteza numa medida física, né? Sempre que eu tenho um conjunto muito grande de efeitos afetando a incerteza, a gente espera que a flutuação em torno do valor médio tenha uma distribuição gaussiana. E por isso que a gente usa tantas propriedades da distribuição gaussiana para caracterizar a incerteza, mesmo que nem sempre a gente se dê conta disso. Tá? Às vezes, quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada, junto com um estatístico, por exemplo, ele vai levantar essas questões. Não, mas parei, tu está assumindo gaussianidade em tudo. Né? Porque ele já pensa que pode ter vários modelos subjacentes que não sejam gaussianos. Tá? Se eu tenho um dado, a minha distribuição ela vai ser uma caixa. Depende, né? Tá. Sim, mas a princípio, sim. Tá. No caso simples, tá? Mas se eu tenho 100 dados sendo jogados, eu posso ter uma gaussiana. Isso.
Isso. No caso dos dados é exatamente isso. É muito fácil de simular isso no computador, né? Tu gera 10 variáveis com distribuição uniforme, que é isso que tu falou, e soma as 10, a distribuição dá uma gaussiana. Ou vai se aproximando de uma gaussiana. Tá? E dos dados, por exemplo, imagina que eu tenho 10 dados. Tá? Por que vai acontecer isso? Vamos tentar entender antes de calcular, né? Eu tenho 10 dados. Qual é o valor mínimo que eu posso obter? 10. Qual é o valor máximo? 60. Qual é o valor intermediário? Metade, digamos. 60 mais 10? 35. Porque não começa de zero, né? De quantas maneiras eu tenho... De quantas maneiras os dados têm que se configurar para obter 10? Só de uma maneira. Tem que estar todos virados com 1 para cima. Para obter 60, só uma maneira, todos com 6 para cima. 35, a gente pode estimar quantas maneiras diferentes tem, mas tem muitas maneiras. Então, se eu for jogando os dados aleatoriamente, tem muito mais maneiras de dar 35 do que 10. Então, naturalmente, vai aparecer mais 35 em muitas jogadas do que 10 ou 60. É daí que nasce a ideia de entropia? Mais ou menos. É daí. O sistema... Daí que surge a ideia de que o sistema tende ao máximo de entropia. Por que ele vai tender? Qual é a máxima entropia? O 35. Por quê? Porque tem maior desorganização. Tá? Daí a gente vai chegar lá nessa discussão. Por que tem maior desorganização? Porque a entropia... Tá, então já que a gente está falando disso. A entropia, tá? Estou antecipando várias aulas, tá? Mas isso aqui é a multiplicidade de um determinado estado, tá? Que é o seguinte, de quantas maneiras diferentes eu posso colocar os microestados de maneira que me dê o mesmo macroestado. Então a entropia do 35 é a maneira que eu posso configurar os dados de maneira a dar 35. Tem muitas maneiras. A entropia do 10 é de quantas maneiras eu tenho para configurar os dados de forma a dar 10. De quantas maneiras tem? Uma. Então a multiplicidade aqui é muito maior que isso. Então a gente diz, o sistema tende a um estado de máxima entropia. Se eu chacoalhar os dados numa caixa, ele vai migrar, ou ele vai aparecer preferencialmente nesse estado. Por quê? Porque tem muito mais maneiras de ter esse estado do que esse. Tá? Tudo isso a gente vai estimar. Então, é interessante porque a ideia da entropia é uma coisa emergente, probabilística. E isso era uma característica que não agradava as pessoas na virada do século XIX para XX. Que era uma das críticas que se fazia a ideia do Boltzmann. Não, mas para aí, não pode ser, né? Tanto que isso está desenhado na lápide dele, né? Onde ele está enterrado, né? Essa equação. Tá? Porque foi a luta dele, foi basicamente mostrar isso, né? Eu tenho uma ideia que... Eu não sei como é que foi para eles escutarem isso na época, né? Mas... falando assim, faz bastante sentido, né? Mas é que a física estava surgindo, estava assim, passando uma era de extremo sucesso mecanicista e determinista. O que a mecânica tinha ensinado para as pessoas? A gente consegue entender todo o mundo, tá? A gente consegue entender todo o mundo. Se a gente conseguisse escrever as equações de todas as partículas, a gente ia saber onde ia estar qualquer sistema. Estavam saindo dessa visão determinista e mecanicista da física. Tudo a gente consegue resolver, tudo a gente consegue explicar. De repente o Boltzmann aparece com uma ideia, uma interpretação probabilística das coisas. E as pessoas diziam, não tem isso, né? Tanto que, nota que teve a mesma reação quando começou a quântica, né? Não pode ser assim, né? Tem alguma coisa errada, né? E daí seguiu o grande debate, né? De que, não, será que as coisas são assim mesmo? É a gente que não sabe, né? E as pessoas ainda pensavam num universo de coisas rígidas, palpáveis, né? Hoje a gente não pensa mais nisso, né? A gente sabe que a nossa noção de rigidez é uma coisa
subjetiva, abstrata, né, por causa das forças de interação dos átomos da minha mão com o quadro, quer dizer, não tem nada de concreto, né, que a gente tem umas nuvens de energia que se atraem, se repelem, né, mas não tinha essa visão, né. Então, bom, vamos falar do caminhante aleatório. Tá? Que é chamado na literatura, né, Randall Walking. Tá? Que a gente basicamente tem isso, né? Tem uma pessoa, tá? Que está posicionada aqui e ela pode dar um passo para frente ou para trás, né? Esses passos têm comprimento definido. Ela começa aqui e cada vez que ela vai dar um passo, ela joga uma moeda, por exemplo, e decide, vou para frente ou vou para trás. Então ela tem uma probabilidade de dar um passo para a direita de P e uma probabilidade de passo à esquerda de Q, né? E claro, se ela dá um passo para a direita, ela não dá um passo para a esquerda, então a gente também poderia dizer que o Q, ou P mais Q, é 1, né? Ou que o Q é 1 menos P, né? Tá? Se a gente considera um sistema equilibrado aí nas probabilidades, seria um meio para frente, um meio para trás, né? Então a gente pode mais ou menos esperar, depois de tantos passos, onde é que ela deveria estar. Mas vamos calcular isso para qualquer situação, né? Depois de N passos, tá? A gente diz que ela está na posição ML, né? O que, né? Então, vamos escrever a probabilidade de encontrar ela na posição M, né? Tá? Então, vamos escrever também que deu N1 passos à direita e N2 passos à esquerda, certo? E daí a gente vai ter, naturalmente, que N1 mais N2 é o total de passos, né? E que a posição onde ela está é o deslocamento, digamos assim, né? Quando você andou para um lado, menos o que andou para o outro, né? Então, como a gente tem que N2 é N2 é N menos N1, a gente também pode escrever o N como 2 N1 menos N. E daí, vamos pensar, né? Que ela, então, voltando, né, à sequência de passos. Então, ela deu N1 para a direita e N2 para a esquerda. Então, ela fez o seguinte, né? Qual é a probabilidade? A gente quer saber a probabilidade de encontrar ela numa certa posição. Então a gente diz assim, olha, a probabilidade, lembra quando a gente jogava o dado? A probabilidade de obter 1, depois 2, depois 3, depois era um vezes o outro, né? Então ela foi para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita, para a esquerda,
Não sei, mas a gente pode arranjar isso da seguinte forma, né? N1 para a direita e N2 para a esquerda. Né? Que é quantas vezes ela foi para um lado, quantas vezes ela foi para o outro. Então a gente fica com P na N1, Q na N2. Tá? Mas daí, isso vai me dar diretamente a probabilidade dela estar naquela posição? Sim, só que eu preciso descontar. Se eu coloco só isso, eu vou estar contando como se fosse uma maneira só que ela tem de chegar até a posição M. Mas na verdade ela pode ter chegado na posição M de diferentes maneiras distintas. Então, eu tenho que considerar todas as combinações de P e Q que levaram ela até a posição M. Assim como se eu tivesse o equivalente ao dado, né? Seria depois de tantas jogadas, qual a chance de eu obter 20? Eu poderia ter 6, 6, 6 e 2, ou eu poderia ter 5, 5 e assim por diante, né? Então, o primeiro passo, como que a gente desconta, ou leva em conta as diferentes maneiras com que ela pode ter chegado à posição M, dando N1 e N2 passos. Tá? Então eu poderia dizer assim, ó, o primeiro passo pode ser dado de N maneiras. Certo? Tá? O segundo de N menos 1. Porque o primeiro já está definido. Tá? Eu estou pensando aqui que ela deu N passos individuais. Tá? O terceiro de N menos 2. E assim por diante. Então, no final das contas, eu tenho N fatorial modos em que ela pode escolher como dar os primeiros N passos. Tá? Mas como esses passos são indistinguíveis, depois ele está na posição M, eu não sei quantos ele deu para um lado e para o outro, eu também tenho que descontar isso. Lembra das combinações e permutações? Então eu tenho que descontar, dividir pelo número de vezes que ele pode ter escolhido o N1, pelo número de vezes que ele pode ter escolhido o N2. Tá? Então, no final das contas, a minha probabilidade, em resumo, tem esse fator, o número de maneiras distintas de dar N, N1 mais N2 passos. Certo? Então, a minha probabilidade, vou dar um exemplo mais concreto. Tá? Digamos três passos. Tá? Então, aqui eu tenho o M, aqui eu tenho N1, aqui eu tenho N2. M3, tá? Olha, como que eu posso estar em M3? Quanto que tem que ser N1 e N2? 0 para a esquerda. Tá? M1, como é que pode? Do 2 para N1 voltou 2 e 1, porque o N total é 3. Tá? Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Uma. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Uma, duas. Vou fazer assim. Pode começar voltando. Tá?
Agora, menos 1. 1, 2. Então, tá? E menos 3. Então, 0, 3. Tá bem? Tá? Então, aqui seria esse fator que eu tenho que levar em conta, né? Seria 3 fatorial dividido por 3 fatorial, 0 fatorial, que é 1. Né? Fatorial de 0 é 1. 3 por 3. Aqui, 3 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 1 fatorial. 6 por 2, 3. Mesma coisa aqui, né? 3 fatorial, 0 fatorial, 3 fatorial, 1. Tá? Então, essa distribuição, eu vou botar aqui, bom, isso vai ser a probabilidade, né? A gente depois escreve ela de outras maneiras distintas, tá? P, N1, Q, N2. Tá? É chamada distribuição binomial. Tá? Nota que essas coisas aqui estão relacionadas, né? Então, eu botei N1 porque, na verdade, N2 pode ser escrito em termos de N1 e N, né? Então, a gente pode eliminar o Q, escrever como 1 menos P, pode eliminar o N2 e escrever N menos N1, né? Então, a gente vai reescrever isso, né? Tá? Então, aqui nesse exemplo, né? A probabilidade de encontrar, depois de 3 passos, encontrar ele na posição 3, tá? Supondo aqui que eu tenho a mesma chance de ir para frente e para trás, né? Então aqui no exemplo, vou botar aqui, tá? No exemplo, supondo P igual a Q igual a 1/2, tá? Tem a mesma chance de ir para frente e para trás. A probabilidade de encontrar ele na posição 3 depois de 3 passos vai ser 3 fatorial sobre 3 sobre 0, 1/2 na 3, 1/2 na 0, que é um oitavo. Por que um oitavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 possibilidades. Uma delas. Qual seria a probabilidade de encontrar ele em 1? 3 oitavos. Porque tem 3 maneiras, de todas as maneiras aleatórias que ele tem de se mover, tem 3 maneiras das 8 que levam ele até aqui. Tá? Que são essas. Então, por isso que tem que colocar esse peso, para levar isso em conta. Tá bem? Nesse caso, que só tem uma possibilidade, o peso é 1. Não faz diferença. Mas nos outros casos vai fazer diferença. Tá? Então, a distribuição binomial tem esse nome, né? Vocês conseguem ler bem aqui? Ela tem esse nome porque ela surge quando a gente
né? Tem expande dois fatores, né? Bom, talvez fosse melhor quando a gente faz uma expansão do binômio. Vou botar com x, y, né? Como que eu abro esse fator, né? Ele se expande dessa... Não, desculpa, não é infinito. Não, infinito não é. Tá? Eu vou ter... Quantos elementos eu vou ter com x na n e com y na zero? Quantos elementos vão aparecer assim? Um só. Quantos vão aparecer assim? Um só. Quantos vão aparecer assim? Mais de um, né? Vão aparecer. Esse fator aqui que vai dizer. Que daí é os que vai somando, simétricos, que vai dar o fator que aparece aqui na frente. Tá? Então isso é a expansão binomial, né? Isso aqui às vezes se escreve, né? Esse fator se escreve assim também, né? Resumidamente, né? E quantas maneiras... Quer dizer, como que esse polinômio aqui se escreve por extenso, né? Tá? Então, isso é a expansão binomial. E por isso que tem esse nome, né? E a gente vai usar essa propriedade diversas vezes, né? Tá? Então, uma das maneiras que eu poderia escrever aquela propriedade, né? Então eu vou escrever qual é a probabilidade de eu achar ele em M. Tá? Lá eu escrevi a probabilidade de achar ele em N1. Agora eu vou escrever em M. Então eu vou só substituir os fatores lá, né? Então, ao invés de... Vamos tentar escrever aqui, usando o que está lá do lado, né? Tá? Então, eu tenho que M é N1 menos N2, então a gente chegou à conclusão ali que também isso era 2N1 menos N, então eu posso também escrever M mais N dividido por meio é N1, certo? Passo M para cá, passo 2 dividindo, né? E o N2, tá? É o N1, N1 menos M. Então, o N2 tá? Então, fica meio M menos M menos meio M mais N. Tá? Então, o N2, 1 meio de N menos M. Isso aqui, só para ficar igual, a gente pode escrever 1 meio de N mais N. Tá? Então, eu reescrevi N2 e N1 em termos de N e M. Tá? Então aqui, vou só substituir isso naquela probabilidade lá. Então vai ficar 1 meio de N mais M. Um meio de N menos M. Tá? P, não, 1 meio N mais M, que
1 meio de N menos M. Então, vou tentar fazer um gráfico para vários distintos valores. Deixa eu tentar, bom, 10, tentar fazer mais ou menos em escala. Um, dois, tá? Isso aqui é o N1. Eu estou considerando N20. Tá? E aqui eu vou escrever, tá? Então, eu poderia fazer, se o N é 20, nota que eu posso fazer uma outra escala aqui do N, né? Porque o M vai ser sempre 2N menos 1. Então, no 10... 2N, no 10, 20 menos 20, 0. Tá? Certo? Se eu estou dando 20 passos, eu estou considerando, aqui não está explícito, né? Mas eu estou considerando P igual a Q igual a 1 meio, né? Então, eu vou conseguir construir essa distribuição. E aqui no 20, 2 vezes 20, 40, menos 20, 20. Então se aqui tem 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aqui 0. 2 vezes 0 menos 20 e menos 20. Então, mesma escala. Né? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Certo? Tá? Aonde que ela vai ser máxima? Né? Aqui, né? A escala é mais ou menos 0,2. Tá? E daí ela é simétrica. Tá? Eu acho que eu deveria cair mais rapidamente, mas enfim, é só ilustrativo, né? Tá? Qual é a chance, se tem a mesma chance, a mesma probabilidade de ir para frente ou para trás, a chance de eu encontrar ele em 0, depois de muitas tentativas, 20 tentativas, é relativamente grande, né? Porque a chance é de que ele andou para frente e para trás na mesma quantidade de vezes, né? Certo? A chance dele ter dado 20 passos para a direita e nenhum para a esquerda é muito pequena. Pode acontecer, mas é muito pequena, né? Então, essa distribuição cai muito, né? Isso é a distribuição binomial, né? Tem essa cara, por causa dessas potências, né? Que são complementares. A gente vai escrever de novo. Tá? Tem uma brincadeira que o Neil deGrasse fala, né? Que é o seguinte, imagina, só para a gente entender como essas coisas são possíveis, como tem uma probabilidade dele chegar aqui, né?
Imagina que tu tem 1024 pessoas, tá? Cada uma delas tem uma moeda. Daí, uma moeda equilibrada, né? Que tem essa probabilidade. Tu pede para todo mundo jogar cara e coroa. Quem consegue cara sai fora, quem consegue coroa fica. Então, tu tem 1024 pessoas, tá? Só para a gente entender o que é essa sucessão de probabilidades. Tu tem 1024 pessoas. Quem fica com cara... Não, coroa. Permanece. Quem fica com cara vai embora. Tá? Daí se a moeda é equilibrada, vão sobrar quantas? 512 pessoas. Certo? Metade. Tu pede para sortear de novo. Quem tira... coroa fica, quem tira a cara, sai fora. Tu pede de novo. Ficou 256, certo? Claro, vai ter flutuação, mas... Tá? Tu faz de novo. Ficou 128. Tu faz de novo. Ficou 64. Tu faz de novo. Ficou 32. Tá? Ficou 16. Ficou 8. Ficou 4. Ficou 2. Ficou uma pessoa. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ela tirou aqui. Aqui não precisou de novo. Essa pessoa aqui tirou 10 coroas em sucessão. Tá? Se ela sobreviveu, ela tirou 10 vezes coroa. Qual é a probabilidade de tu jogar? Então faz o raciocínio inverso. Tenta montar o espaço amostral. Qual é a probabilidade de tu jogar a moeda e dar 10 coroas sucessivamente? É mais ou menos isso, né? 1 sobre 24. Tá? Incrível, né? Mas é incontestável, né? Porque, claro, vai ter flutuação, né? Não vai ser certinho, né? Sim. Só se pensa que fez 1 milhão. Por que eu peguei 1024 e passei divisível por 2 sempre, né? Então teria que ser um número muito grande, né? Para a flutuação ser menor, mas enfim, né? A ideia é essa, né? Tá? Bom, então quando a gente tiver uma variável contínua, que é o que a gente vai fazer depois, né? Tem uma variável contínua, isso aqui vai se aproximar de uma gaussiana, que é justamente essa cara, né? Tem um centro e que vai um valor alto, né? Num ponto central e que vai diminuindo simetricamente para um lado e para o outro, tá? Bom, vamos tentar calcular os valores médios. Então, a gente tem a probabilidade, vou escrever ela assim agora, né? N1 fatorial, N fatorial, P na N1, Q na N menos N1, tá? E a gente sabe que isso aqui, se eu somar todos os N1, né, todas as possibilidades, teria que dar 1, certo? Tá?
Em outras palavras, a soma de todos esses teria que dar 1. Ou no caso da gaussiana, se eu integrar toda a gaussiana, tem que dar 1. A área toda dela tem que dar 1. Tá? Então, vamos somar isso. Tá? E aí? Bom, P, N1, Q, N, menos N1. Olha, essa soma aqui, tá? É exatamente o que a gente tinha escrito como a expansão de P mais Q na N, certo? E isso aqui, por definição, né, é 1. Então, 1 na N, pela expansão binomial, dá 1 naturalmente. Tá? O valor médio. Então, vamos pensar no valor médio do caminhante, né? Então, N1, a gente sabe que isso vai ser a soma, né? Como a distribuição é discreta, então isso vai ser N1 Pn de N1, certo? E daí substituindo o P e usando uma propriedade que eu já vou mostrar para vocês, de 1 de ideia. N menos N1 e aqui o N1 que está multiplicando. Nota que se a gente fizer assim, ó, esse N1 P na N1 que aparece aqui, poderia ser escrito assim, né? Eu poderia derivar isso com relação a P de P N1, certo? Então, se eu derivo isso com relação a P, vamos fazer assim. Deixa eu mostrar ao contrário. Se eu derivo com relação a P N1, isso aqui dá N1, P na N1 menos 1, certo? Mas isso aqui eu posso escrever assim, ó, N1, P na N1 sobre P, certo? Né? Porque aqui está 1, sobe, fica esse menos 1. Então, N1 P na N1 pode ser escrito como P derivada com relação ao P de P N1. Tá? E daí eu vou, aí, no lugar disso, eu vou colocar isso. E depois eu posso tirar a derivada para fora, porque a soma é em N, a derivada é em P. Tá? Vai ter muito desses artifícios criativos ao longo das demonstrações, né? Porque tem várias coisas que não dá para se resolver explicitamente, né? Tem que usar alguma propriedade. Então, N1 de 0 a N, eu vou colocar aquele fator assim, tá? Vocês lembram? Só para ficar mais claro, mais conciso, né? Então, P derivada de P na N1, Q, N menos N1, certo? E daí eu posso tirar isso tudo aqui para fora.
porque nada depende de P, né? O único termo que depende de P é isso, então eu posso pegar isso aqui, trazer lá para frente. Tá? Então, tá? Agora, isso que a gente escreveu aí, né? É justamente isso, né? Certo? Eu voltei a ter a expansão binomial, né? Isso é igual a isso, né? Certo? Então, Vai derivar vai ficar com NP? é. Vai derivar vai ficar com NP? Aham. Tá? Então, bom, P, N, P mais Q, N menos 1, né? Então agora sim eu uso a identidade de que isso é 1. Então, tá? Faz sentido isso? Por quê? Me dê um exemplo concreto. Imagina, sim, não. Vou esperar vocês, não vou. Imagina que P1 meio, tá? Ele deu 100 passos. Quantos tu espera que ele tenha dado para a direita? 50. Tá? Imagina que P é 1, ou seja, ele não tem nenhuma chance de ir para trás. Ele deu 100 passos. Quantos tu espera que ele tenha dado para a direita? 100. E assim por diante. Tá? Da mesma forma, o N2, né? Que pode ser, então aqui exemplo, né? O N2, que eu posso dizer N menos N1, né? Então vai ser, desculpa, o N2 é N menos 1, então a média do N2 é a média de todo mundo, né? Operador linear, posso distribuir média de N menos média de N1, média de N é N, média de N1, que é Q, né? Um menos P é Q, né? Tá? E daí, da mesma forma, o deslocamento médio, né?
N, N1 menos N2, né? Então, mesma coisa, operador linear, posso distribuir. Né? Então, tá? Então, certo? E ainda, como a gente imagina, né? Se P é igual a Q, e nesse caso P é igual a Q é igual a 1/2, porque a gente exige que isso seja normalizado, né? Então o deslocamento médio é 0. Se a chance dele para frente e para trás é a mesma, tá? Tende a encontrar ele em 0. Tá? Então, eu acho que uma das vantagens da gente fazer essa análise aí do caminhante aleatório é que apresenta um pouco das técnicas que a gente vai usar sem introduzir nenhuma física nova, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma discussão física muito profunda, é mais como abordar um problema que tem variáveis estocásticas, né? Tá? Por isso que eu achei interessante falar nisso antes de entrar numa coisa que vai ter física nova. Tá? E vamos calcular a dispersão, né, também das variáveis. A gente calculou os valores médios, agora vamos calcular a dispersão, né? Então, por exemplo, a variância, né, que vai ser a média do desvio quadrático. Né? Lembra da definição? E a gente mostrou, né, na aula passada ou na outra que isso aqui era N1 ao quadrado menos a média do quadrado menos o quadrado da média. Isso aqui a gente já sabe que é NP ao quadrado. Então falta a gente calcular a média do quadrado, tá? E daí a média do quadrado a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez até agora, né? Isso aqui, o valor médio é o que eu quero calcular, ponderado pela probabilidade, né? E daí a gente vai usar a propriedade parecida com o que a gente fez até agora, né? Então, N1 quadrado, deixa eu tentar, N1 quadrado, eu vou colocar aqui explicitamente para vocês verem o que vai aparecer. Então vai ter N1 até N, né? Então aqui vai aparecer P N1, Q N menos N1, N1 ao quadrado. Então eu tenho que tentar reproduzir isso, né? Tá? E daí o que eu posso fazer? Derivar P na N1, então N1 P N1 menos 1, que vai dar N1 P na N1 sobre P, que é o que a gente já fez, né?
se eu derivasse de novo N1 ao quadrado, P... Não. N1 ao quadrado não, né? Parece outra coisa. Tá? Então... Não, fica N1 ao quadrado menos N1. Que toda derivada vai descer o N1 menos 1. Tá. N1 menos 1, P, N1 menos 2. Tá. Então, mas eu acho que não vai chegar exatamente na forma que vai ser útil lá dentro. Então isso aqui fica P menos 1 sobre P ao quadrado. Né? Porque daí eu não consigo reproduzir exatamente N1 ao quadrado. Vai sobrar um... Vai sobrar um N1P, né? O que eu fiz foi assim, ó. Esse operador, pensando como uma coisa só, aplicado duas vezes. Né? Então é como se tivesse ele e aplicado novamente. Né? E daí isso aqui sim vai dar N1 ao quadrado, P, N1, e o P que estaria aqui, dá duas vezes, que estaria o menos 2 aqui, vem para cá, que está o P ao quadrado. Né? Então, vamos tentar tá? Então, isso aqui dá N1P até aqui, né? N1P N1 menos 1, certo? Mas daí com esse aqui dá isso. Certo? Tá? Tá ou quer que eu abra? Não. Tá? Isso aqui, só isso aqui, dá N1P, N1 menos 1. Mas como eu multipliquei por P, dá só isso. Agora eu vou derivar de novo isso aqui com relação a P. Então vai dar N1 ao quadrado, tá? P, N1 menos 1, mas daí tem P de novo. Então isso aqui vai dar N1 ao quadrado, P, N1 menos 1. Mas eu multipliquei por P, tiro menos 1. Então isso aqui tudo tá certo. Vai dar N1 ao quadrado, P, N1. Tá? Então, a gente veio aqui de novo no N2, né? Tudo isso para calcular isso, né? Então, a gente fica com P, né? E aquele somatório. Né? E isso né? Então vou derivar uma vez, multiplicar por P, derivar outra, multiplicar por P, então vamos lá. E vou derivar a primeira, vai dar N
P mais Q, N menos 1, derivei, multipliquei por P. Tá? Daí agora derivo de novo com relação ao P. Então, a primeira parte, e daí vou derivar com relação a P e multiplicar tudo por P. Então, vamos derivar isso com relação a P. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Se tá tudo certo. E agora, então, isso é 1, isso é 1, tá? Então eu fico que o N1 é Pn. P quadrado N? Não. Não, por quê? Não, eu esqueci o N menos 1 ali. Tá, lá sim, né? Mais P quadrado N P quadrado N quadrado, certo? Certo. Mais P quadrado N. Tá certo? Menos. Tá? Então, tá? Pn menos P quadrado N quadrado. Vou botar embaixo. Acabei. Pn menos P quadrado N quadrado menos P2N menos isso. Para esse aqui é mais. E esse aqui também é isso. Tá aqui. P quadrado N quadrado. Tá? Então, esses dois se cancelam. Ah, tá. Daí eu troquei escrever P menos Pn menos P quadrado N. Então, bota um P, bota um menos P, bota o N. Tá certo? Pn, P quadrado N, tá? Isso aqui é Q. Tá. Para daí aparecer os dois, né? Então, N, P, Q, ou se quiserem, né? Como estava ali, N, P e menos P. Tá? Isso de N1. Tá? Então, tá? Então, o desvio padrão de N1, raiz de NPQ. Vamos calcular
Uma coisa que é muito importante não só nesse contexto, mas em geral, né? Vamos calcular a largura relativa. O que é a largura relativa? Vamos dividir o desvio padrão pela média, para saber qual é o tamanho do desvio padrão em termos da média, tá? Para ficar adimensional. Então, desvio padrão dividido, tá? Então, n raiz de pq e a média era np, né? Era NP, simplesmente. Tá? Então, vamos escrever assim, ó, N sobre N, raiz de P sobre P, raiz de Q. Tá? Então, o desvio padrão, a largura relativa, né? O que isso vai... Bom, a gente já discute. 1 meio menos 1 multiplica por raiz de n em cima e embaixo, tá? Multiplica por raiz de n em cima e embaixo. Aqui vai dar n, que corta com esse, e vai dar 1 sobre raiz de n. Tá? Mesma coisa aqui. 1 sobre raiz de p. Então, tá. Isso é uma coisa fundamental nos experimentos, tá? De maneira geral na física, não só aqui, né? O que está me dizendo? Que na medida que eu vou fazendo mais tentativas, a minha distribuição vai afinando. Se eu faço poucas tentativas jogadas, né? Testes, a minha distribuição é larga. Na medida que eu vou aumentando muito o n, ela vai fazendo o quê? Afinando. Como que ela afina, em geral, com distribuição binomial? Ou depois a gente vai ver aonde que isso se aplica de maneira geral. Mas ela vai se afinando com raiz de n. Por que a gente faz muitas medidas de uma certa grandeza física? Para ir afinando, diminuindo a nossa incerteza dela. Se eu quero aumentar em 10 vezes a minha incerteza, eu tenho que fazer 100 vezes mais medidas. Tá? Eu fiz 1000 medidas, sei lá, carga da elétrica. Eu quero aumentar minha incerteza em 10, eu preciso fazer 100 vezes isso. Tá? Porque a minha incerteza vai ir afinando com raiz de n. Vai estreitando a minha distribuição. A gente sempre vai ter uma distribuição de medidas, tá? Por que esse sistema é tão simples? Porque ele está representando uma flutuação natural que acontece em qualquer medida física. Só que está representando ela de uma maneira muito simplória, por assim dizer, né? Que tem uma probabilidade definida de dar um passo distinto. A maioria das grandezas físicas vai ter uma probabilidade distinta para dar um passo de um certo tamanho. O passo não é fixo. Mas a gente vai acabar com um número muito grande de tentativas tendo uma coisa com essa cara. E na medida que a gente vai fazendo muitas medidas, a coisa vai se estreitando. Quer dizer, a gente vai tendo mais certeza. O que é a nossa incerteza? Isso. Antes era isso. Daí eu continuei fazendo medidas. Veio para isso. Tá? Então a gente chegou a um resultado que se aplica para a distribuição binomial, não só para o caminhante aleatório, que está nos dizendo como que a incerteza relativa, ou que o desvio padrão relativo à média, evolui ou se comporta com a quantidade de medidas que são feitas, ou de tentativas. Tá? E isso vocês sempre vão ouvir falar, ou talvez nem ouçam ou vejam, o erro sempre vai com 1 sobre raiz de n, mas por quê? Isso tudo sai da distribuição binomial, que é como a gente imagina para os casos que tu sempre pode ter uma variável que pode ir para um lado ou para o outro, de maneira finita. Né? Então aqui a gente
tentou mostrar por que isso acontece, né? Ainda aqui está para o caso desses passos, né? Depois a gente vai tentar generalizar, mas a gente não vai poder, infelizmente, talvez, né, se aprofundar muito nisso, né? Porque a gente tem que seguir no outro caminho, que é o de abordar a mecânica estatística do ponto de vista de energia, né? Tentar pegar a termodinâmica e ver como que a distribuição de energia ou de outras propriedades dentro do sistema reproduz aquelas grandezas termodinâmicas, né? Isso aqui seria mais uma análise de probabilidade e seguir nessa linha de probabilidade, né? Mas a gente vai ter que desviar um pouco, né? E se voltar mais para a parte da mecânica estatística mesmo, tá? Então, bom, eu sei que tem um pouco de álgebra e tal, né? Bastante detalhe, né? Por isso até que eu acho que vale a pena fazer um esforço de gravar as aulas, né? Porque eventualmente vocês podem voltar e pensar, não, mas eu não entendi direito aquela parte, né? Porque realmente é muita coisa para ver numa aula e como não tem um livro que segue exatamente o caminho, então é interessante vocês terem o material disponível para ir lá e pensar, mas eu já vi isso, volta lá e consulta. Esse aqui é bom, cara. Eu não sigo exatamente o mesmo caminho, mas esse aqui é... Qual é? Esse aqui. Qual é? Germano. Essa eu não vi. Tá? Essa parte é mais ou menos o Reif e a Heikel, tá? O livro da Heikel. Então, isso aqui é o Reif, uma edição recente, e a Heikel, tá? O da Heikel é muito bom, mas ele é um pouco formal demais. É formal no sentido de que ela não tenta ser didática. Por exemplo, ela vai mostrar umas propriedades, ela calcula a função característica e daí deriva a função característica e acha isso. É mais fácil algebricamente, mas não é tão óbvio, tá? Porque, quer dizer, se tu tá seguro do teu formalismo, tu sabe, a função característica vai me dar, deriva a função característica vai me dar os momentos, tudo bem. Mas se tu tiver que interpretar a função característica, tu vai ficar um pouco mais inseguro, né? Porque não é uma coisa tão óbvia quanto tu ir calculando as distribuições. Então, por isso que, embora dê mais álgebra, eu prefiro fazer esse caminho porque talvez seja um pouco mais didático. Tu sabe mais ou menos o que tu está fazendo, embora às vezes fica muito abstrato. Mas isso é uma característica da mecânica estatística. Uma das coisas que vocês vão aprender, talvez no curso, é isso. Até agora, na maioria dos cursos, vocês conseguiam carregar uma certa percepção física do que estava acontecendo. Agora, em certos momentos, a coisa vai ficar tão formal que tu fecha os olhos, confia no formalismo e vê onde vai, entendeu? Porque tu não consegue acompanhar fisicamente tudo que está acontecendo o tempo todo. Tu chega no fim e pensa, isso faz sentido? Então é mais ou menos assim, mas esse truque aqui, e por que deu certo? Mas a gente pensou no final, faz sentido o que eu estou falando? Faz, então acho que está tudo bem. A gente seguiu formalmente, tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente vai funcionar assim, entende? Tu não consegue ter aquela percepção física de cada passo que tu está fazendo, tá? Porque as coisas vão ficando muito sofisticadas. Então tem coisa que vocês vão trabalhar depois em diversas disciplinas, né? Mas no trabalho profissional mais ainda. Tu pensa, é um sistema algébrico coerente, por isso as coisas de métodos matemáticos também, né? É um espaço vetorial, tem características assim, assado. Posso fazer isso? Posso. Então vou adiante. Posso fazer isso? Vou. E vai indo. Então tu te baseia às vezes no formalismo, tá? Porque a percepção física às vezes não consegue acompanhar o formalismo, tá? Tanto que muitas das coisas que a gente discute, da maneira como elas são colocadas hoje em dia, às vezes os autores originais colocaram de uma maneira totalmente diferente. Fez isso que eu estou falando, seguiu o formalismo, chegou aos resultados, daí lá na frente alguém se deu conta, mas se eu pensasse num espaço assim eu poderia chegar naquilo. E daí a pessoa consegue uma nova explicação, mas aquela explicação não foi a explicação original usada para chegar naquela conclusão. Acontece muito isso. Por isso que às vezes a gente se frustra de estudar temas que já estão muito bem sedimentados,
com livros modernos, porque eles, por exemplo, termodinâmica. Tu vê a termodinâmica, quando vocês forem trabalhar na prática, no problema de vocês, nada funciona direito. Porque tu tá tentando desbravar uma coisa que não foi feita. Tu pega um livro de termodinâmica ou de mecânica clássica, tá tudo redondinho. Por quê? Porque já amadureceu muito. Já pegou um autor, pegou outro, que pegou outro, que pegou outro, e a coisa foi amadurecendo, e foram depurando, tirando as coisas que eram inconsistentes. Então, tu pega um livro de termodinâmica, bom, o Kahlen e outros assim, um de mecânica clássica, o Goldstein, e tá tudo redondinho, formal, bonito, funciona. Mas é porque já teve 200 anos de depuração, tá? Tu pega um artigo de uma coisa recente, vai estar tudo ainda com certos problemas, tá? Às vezes até incoerente, às vezes até, né? Tá? Tá bem, pessoal? Então, a gente continua na quinta, tá bem?